Fala galera, Justa Causa hoje tem uma entrevistada muito especial, Eliana Alves Cruz, autora dos livros Água de Barrela e O Crime do Cais do Valongo. Eliana, bom, primeiro, obrigada por receber a gente, né? O seu tempo é bem precioso, muito obrigada. Vamos começar com o Água de Barrela? Sim. Você conta pra gente primeiro o motivo do título. Olá, pessoal. Água de Barrela. Barrela é um alvejante caseiro. E o livro é todo baseado na história da minha família, né? De um ramo da minha família. E a minha bisavó, que era lavadeira, minhas antepassadas eram lavadeiras, usavam esse preparado. É um preparado feito com soda cáustica, com cinzas e tal, para clarear as roupas. E elas usavam essa mistura para deixar as roupas mais brancas, mais brilhantes. E eu quis fazer um paralelo com o apagamento da história da população negra no Brasil. Né? Dessas pessoas comuns, dessas pessoas que estavam vivendo aquele período histórico e que nunca tiveram a chance de contar a sua história. Então, por isso que eu achei que esse título... Eu fiquei um pouco em dúvida, justamente porque não é uma coisa muito popularizada, né? E não é todo mundo que sabe o que é Barrela. Mas no final eu achei que a dúvida era bacana, né? Porque as pessoas talvez ficassem curiosas. O que é Barrela? E aí abrissem para ler e aí gostassem e continuassem a ler a história. Eu achei muito legal porque no livro tem fotos, né, da sua família. Isso. Você fez toda a árvore genealógica pra gente acompanhar, né? Tinha um quê de Gabriel Garcia Marques, né? De Solidão. Olha, é muita gente. Muita gente. Né, para você acompanhar toda a trajetória deles desde a África. Isso. Né? E no final tem uma carta. E aí, foi a partir dela que você começou a pesquisar? Pois então, não. Isso é que é interessante, né? Eu tenho a história oral da minha família muito presente. Eu tenho a sorte de ter convivido com todos os meus avós, com a minha bisavó, e com o pessoal mais antigo. Então eu fui ao longo do tempo colecionando histórias orais e achava que, bom, tem uma história aqui, né? Fui guardando aquilo ali dentro de mim, tem uma história aqui, algumas coisas eu provoquei, porque eu tinha curiosidade de saber, então eu perguntei algumas coisas à minha avó, principalmente, minha avó Celina, e perguntei a minha bisavó já menos, né? Porque ela já era bem mais idosa, mas tenho alguns relatos dela ainda viva. Fui nessas fontes. A partir do momento que eu comecei botei o pé na estrada, na escrita, coisas começaram a vir, né? Começaram a sair dos baús. E uma das coisas que saiu do baú foi essa carta, que é uma carta escrita pela bisneta, né? Do barão lá da fazenda, do engenho, em que fomos escravizados. E ela, então, faz aquele paralelo entre as duas famílias. A carta, a escrita não partiu da carta, mas ela me deu um mote para acertar tudo, né? Eu falei assim, então é isso aqui. Eu tenho que fazer, assim, as duas histórias caminhando paralelas e se cruzando em alguns pontos. Ela foi muito importante. E quando que você começou esse processo de, vou escrever a história da minha família? Então, como eu te falei, sempre foi um desejo da vida toda, né? Da adolescência, porque nós, né, adolescentes dos anos 80 e 90 no Brasil, a gente cresceu tendo aquele seriado Raízes, do Alex Haley, né? Que na época, hoje a gente tem Netflix, tem um monte de seriados e um monte de filmes, mas na época nem tanto. Então aquele seriado instigou muita gente a pensar sobre a sua história. Eu tenho uma história semelhante? Tenho, claro. Alguém chegou aqui enfim, né? Eu tenho uma linhagem, mas que linhagem é essa? E como eu tinha todas aquelas pessoas antigas ali perto de mim, mas eu tenho a chance de saber, então eu vou perguntar. Então é um livro, na verdade, é um livro da vida inteira. Na prática, mas aí o que acontece? A gente se forma, casa, tem filho, e aí a vida prática começa a exigir, tem que pagar conta, tem que isso, tem que aquilo, e aquilo vai ficando lá para trás, né? Um dia. E eu viajava demais, né? Sou jornalista e trabalhava na época com esporte, viajava. Estava um período assim, 10 anos sem tirar férias. Aí um dia, não, esse ano eu vou tirar um mês 30 dias de cabo a rabo de férias.
E nesses 30 dias eu pensei, hoje eu vou começar isso. Não sei qual foi o gatilho, né? Assim, né? Mas alguma coisa me deu um estalo, não, eu vou começar. Eu não quero fazer, então eu vou começar. Aí eu comecei a pesquisar bibliografia sobre o período que eu queria, do recorte de tempo que eu queria pesquisar. Eu sabia que minha bisavó tinha nascido em 1888, o ano da abolição, então vamos ver aí um pouco antes, um pouco depois e vamos cercando, né? Vamos jogo do bicho, pelos 4 lados. Achei um livro chamado Encruzilhadas da Liberdade, do professor Walter Fraga Filho. Achei um outro pesquisador lá do Recôncavo, que é o Luiz Cláudio Dias do Nascimento, que tem um livro muito bacana sobre as comunidades lá do Recôncavo, especialmente de Cachoeira. Comecei a ler essas coisas e procurar essas pessoas. E aí eu vi que eu tinha uma história realmente, né? E sentei para começar a tentar elaborar isso de uma forma literária, né? Botar realmente a escrita no papel. Isso foi lá para 2010, 2011, por aí. E eu terminei em 2015, então levei 6 anos, né? 5, 6 anos escrevendo, pesquisando e escrevendo, porque eu não tenho essa paciência de pesquisar e depois um belo dia eu sento, não tenho essa organização mental. Então eu fui escrevendo, pesquisando, escrevendo, levei bastante tempo, até achar também, porque eu não sou acadêmica, né? Não, na época não tinha o método da pesquisa. E aí quebrei uma pedra até achar um jeito de... Mas aí depois, na metade, eu já tinha conseguido aí um jeito de pesquisar e de organizar, principalmente, as coisas que eu estava pesquisando, e saiu. Eu achei muito legal também o fato de você falar também da questão da sua tia, né, que sofria de esquizofrenia, e aí você também quebrou essa barreira, né? Isso. Porque ela te contava muitas histórias, né? Isso. E aí você também teve que fazer o confronto, né? Será que o que ela está falando realmente aconteceu, né? Como é que foi isso? Então, a gente tem um tabu, né? Acho que o mundo todo, com a questão da loucura. O que é loucura? Quem é louco? Quem são? E a minha tia, ela é diagnosticada com esquizofrenia paranoide. A vida inteira ela foi a louca, né? Tia Nunum, a louca. Tinha uma alcunha aí, né? Tia Nunum, a louca. E tem umas histórias realmente muito pesadas sobre ela, né? Teve um período na juventude dela, minha avó sempre contava que as amigas não iam na casa dela, porque ela agredia e jogava coisas, e enfim. E nós crescemos com aquele distanciamento. Era uma pessoa que estava sempre ali, na nossas festas familiares, no nosso dia a dia, mas era uma pessoa que a gente tinha algumas reservas, porque a gente está imbuído desses preconceitos todos com relação aos comprometimentos mentais, né? E aí um dia eu já estava nesse processo de escrita e pesquisar material e foto. Aí minha tia me perguntou assim, por que você não conversa com ela? Aí eu, caramba, e agora? Como é que vai ser isso, né? Porque ela tá viva ainda, né? Vai fazer esse ano 98 anos. Né? Agora em maio ela faz 98 anos. Tá quase lá nos 100. E eu, caramba, como é que eu vou conversar com ela para extrair o que ela viveu, né? E o que ela lembra, sem a fantasia que ela cria. Foi difícil, assim, né? O que eu fiz? Eu primeiro fui pesquisar sobre a esquizofrenia, né? O que é esta doença? O que é uma pessoa esquizofrênica? Como se comporta? Fui dar uma olhada nisso. E aí fui conversar com ela. No início muito desajeitada, né? Porque eu nem sabia o que perguntar, nem como perguntar. Não deu muito certo, eu pensei, e se eu fosse um dos personagens? Porque ela fala sozinha o tempo todo, né? E se eu fosse um desses personagens? E se eu entrasse lá na história dela? Né? Aí fui conversar com ela um dia e perguntei assim, tia, eu estou indo para Cachoeira, eu sei que ela tem muitas recordações, estou indo para Cachoeira, e aí eu queria mandar lembranças para alguém lá, a senhora quer que eu mande lembranças para alguém? E ela, sim. Então você manda para fulano, para ciclano, você conhece tal ladeira? Conheço. Mentira, não conhecia nada, né? Você conhece tal ladeira, conhece tal lugar, conhece tal festa? Conheço. E aí ela ia falando, né? Opa, é aqui, né? Descobriu o gatilho. E aí foi sensacional, porque ela realmente abriu
um mundo que eu não conhecia sobre a nossa família, sobre os costumes do Brasil, inclusive, né, da Bahia em particular. Ela lembra de rituais, de festas, de localidades, de pessoas, questões políticas, né? Porque o pai dela era sindicalista, então ele escutava rádio com ela. Ela ficava do lado, ela tinha adoração pelo pai e ela ficava do lado dele escutando o rádio. Então ela entende profundamente a política da época. Você pergunta para ela, Jutaí Magalhães? Jutaí Magalhães era aquele cara que era assim, 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 assim. Ela sabe lá do jeito dela. E aí, eu conversando com um desses pesquisadores, ele falou para mim, olha, você tem uma coisa que ninguém tem, que é uma pessoa que livro nenhum vai dar, nem livro nenhum vai... A gente tem estatísticas, tem números, tem documentos, mas você tem aquilo que a gente estava conversando antes, um rosto. Uhum. Você tem um rosto, você tem alguém que viveu aquilo. E como você não está fazendo? Se estivesse fazendo uma tese literária, uma tese acadêmica, já seria muito interessante, porque tem dados aí que você pode pesquisar e vai achar um monte de coisa. Ela te deu uma pista que você pode seguir. Mas se trata de literatura. Então, a fantasia dela também interessa. Porque ela está fantasiando em cima de alguma coisa que ela viveu, ou que ela escutou, ou que ela vivenciou. Ela não está tirando aquilo do nada. A representação dela. É a representação dela, daquela né? época, exatamente. E aí foi ótimo, porque eu peguei muita coisa, realmente, muitas histórias. Algumas eu consegui comprovação até documental, né? Nessa fúria aí, nessa ânsia de buscar realmente comprovação das coisas. Eu achei realmente coisas muito interessantes, como a tal carta, né? Uhum. Que está no final. E documentos mesmo, achei um documento, por exemplo, um estudo sobre a Guerra do Paraguai. E tem 2 personagens do livro que estão naquele documento. Tão emocionante isso, porque a pessoa ganha... É como se a pessoa se materializasse na sua frente, né? Como se ela ganhasse corpo, uma coisa muito impressionante, até meio espiritual, assim. Não, deve ser muito emocionante. Quando eu li o livro, eu achei incrível. Só que no final, do Água de Barrela, especificamente, é uma leitura tão boa de fazer, porque você usa o romance, mas para falar tudo que aconteceu aqui no Brasil, que a gente tem aqui um apagamento de história, né? Isso é fato. E aí no final, eu sinto vontade, por exemplo, de ler mais sobre a sua família na década, por exemplo, de 20, 30, 40. Você pensa em fazer assim? Não uma continuação do Água de Barrela, mas pegar algumas personagens que vieram depois. Sim. Tem um personagem que eu estou pesquisando e que está me tomando um tempão, que é o... Se você leu, tem o Matheus Cruz, que era mecânico, né, e, enfim... Era o melhor mecânico. Melhor mecânico da Bahia. Tem decano dos mecânicos da Bahia. Tem lá... Tem uma notícia de jornal quando ele faleceu, né? Em 1978, tem um recorte de jornal, do jornal à tarde, falando sobre ele. Faleceu hoje, aos 86 anos, Matheus Cruz, o decano, considerado decano dos mecânicos da Bahia. E ele é um personagem incrível, porque ele foi vice-presidente daquela Sociedade Protetora dos Desvalidos, que existe até hoje, que foi uma sociedade nascida no século XVIII, se não me engano, século XVIII, a princípio para juntar dinheiro para comprar alforrias e tal. Quando veio a abolição, para que as pessoas tivessem sepultura digna, uma velhice digna, é o princípio da Previdência, né? É o princípio da Previdência. Se você for na Sociedade dos Desvalidos, ali no Terreiro de Jesus em Salvador, é incrível, tem um cofre lá, né? Que era o cofre onde se guardavam todos os pertences, as contribuições dos irmãos. Então, é uma história muito fascinante. E a história dele é uma história que eu acho que o que é mais legal contar é sobre o início do século XX no Brasil, o trabalho assalariado, né? O fim do trabalho escravizado para o trabalho assalariado, nas fábricas. Quando a gente fala nisso, a gente só pensa na imigração. Sim, é verdade. E a população negra que tinha uma expertise, que era um mecânico, e que estava lá também, né? Essa tecnologia, ela veio toda da Europa? É verdade isso? É verdade. Então a gente quer... Eu quero muito falar sobre isso, estou pesquisando
já descobri um monte de coisa bacana. Que o Matheus, ele remodelou na época, né? O maquinário do elevador Lacerda, do plano inclinado Gonçalves, que são marcos turísticos de Salvador até hoje. Era uma pessoa, para a época, muito preparada tecnicamente e importante também. É isso, gente. Então esse é o próximo. O próximo é um que já está pronto, é o próximo do próximo. Ah, tá na fila. Tá na fila, tá ali, tá enfileirado. Não, então me fala, qual é o próximo? O próximo é uma história que já está pronta e vamos ver aí como é que a gente consegue editar, que é uma história que eu falo de leis. Né? Ai, que ótimo. Eu queria falar, na verdade, sobre, de uma forma romanceada, né? no romance, como é que a nossa legislação, o embrião de determinadas coisas que a gente vive e que está na nossa legislação até hoje. A questão da violência contra a mulher, homofobia, a própria questão da liberdade, de uma forma geral. Então, eu peguei as ordenações filipinas, né, que aliás, estiveram na base do nosso direito até agora, né, até, sei lá, antes da Constituição de 88. Pego coisas das ordenações filipinas e montei uma história em cima disso, né, da questão do morra por isto. Uhum. Tudo era morra por isto. Tem uma lenda que diz que o Luís XIV, quando olhou para as ordenações filipinas, perguntou, mas vai sobrar alguém vivo depois que vocês colocarem isso? Porque é verdade, né? Tudo era condenável e uma condenação muito pesada. Muito pesada. Era uma coisa que condenava a pessoa e as gerações da vida, né? Da família da pessoa. Homofobia era crime de lesa, homossexualismo, homossexualidade, mas era, né? Tinha esse sufixo ismo que era associado à doença e tal. Mas homossexualidade era uma coisa que era comparável a crime de lesa majestade. Uhum. Crime de lesa majestade, o cara era ou queimado na fogueira ou enforcado. E engraçado que eu boto assim, morte natural. Morte natural era você enforca a pessoa e ela naturalmente morrerá. Então, isso era morte natural, né? Enfim. Então, se a mulher trair o marido, morra por isto. Homossexual, morra por isto. Se você é judeu, morra por isto. Então, todo mundo devia ser dizimado. E eu quis botar isso num romance. Eu acho que ficou interessante, ficou bem interessante, porque eu começo os capítulos assim, das motivações, como se fossem leis, né? Das motivações, das explicações, das sentenças. E ficou interessante, porque tem aspectos também, a gente às vezes fala assim, né? O Brasil não é para principiante. E não é mesmo, não é. A gente é uma sociedade muito complexa, formada na base de muita violência. E esse mito do brasileiro cordial agora está caindo por terra, que a gente está vendo quem realmente nós somos, um povo violentíssimo, um povo absolutamente assustador sob alguns aspectos. E eu quis falar sobre isso, né? Sobre botar um pouco por terra determinadas coisas e mostrar a complexidade. Quando você fala em escravidão, você não tem a escravidão, você tem escravidões, né? Quando você fala de... São várias as realidades brasileiras. E aí tem esse romance agora, ele tem um aspecto da escravidão muito particular, que foi a realizada nas minas. Nas minas de ouro e diamante, que é um negócio assim. A gente, por mais que a gente leia, a gente não vai ter nunca noção do que era aquele sofrimento. É um negócio absurdo. E aí tem um debate muito michuruca, tô falando a beça aqui, hein? Não, né? Pode falar. Tem um debate muito michuruca que as pessoas falam assim, eu não quero, não aguento mais ver negros nessa posição, escravizada e tal. Mas a gente nunca fez esse debate. Na verdade, o que a gente tem sobre a escravidão, assim, fora da academia, né? Para o grande público, lógico, nos ambientes acadêmicos a gente já tem uma questão muito mais aprofundada, mas para o grande público, que a gente tem a novela e seriado de uma forma absolutamente estereotipada, muitas vezes romantizando sofrimento e dor,
que não tem cabimento. A literatura traz isso, né? Empatia para a pessoa, né? Quando você coloca as personagens, por exemplo, da Água de Barrela, você faz com que aquele leitor que esteja lendo, às vezes não tinha conhecimento do que estava acontecendo, da história, porque para nós ela é negada, né? Ela é velada. E aí o cara se confronta, poxa, isso aqui acontecia com pessoas, né? Só porque elas tinham uma cor diferente da minha. Eu acho que você leva empatia ao outro. Exatamente. E eu acho que leva a uma reflexão mais aprofundada do que essa questão do colorismo, né? Só porque ela tinha uma cor diferente da minha. Não só por isso, né? Por conta de toda uma cadeia econômica que dependia daquilo para sobreviver. E que a gente vive isso até hoje. Se você pensa bem, a gente está no caminho do ouro até hoje. Olha o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, em Mariana, né? Naqueles mesmos lugares. É muito impressionante isso, naqueles mesmos lugares. Olha o que... Saíram lá os piratas, os bandeirantes, entraram quem? Quem entrou no lugar que substitui, que explora aquilo daquela mesma forma violenta, sem levar em consideração quem está em volta, sem levar em consideração quem... A Vale do Rio Doce construiu um refeitório do lado da barragem que, caso arrebentasse, ia matar todo mundo. Isso é o quê? Isso é o mesmo escravo que estava lá dentro da mina e que ia morrer asfixiado quando faltasse oxigênio. É a mesma coisa, né? Com outra roupagem, né? Já dizia Marx. Tudo volta como farsa. E aí a gente está voltando a isso. Se a gente conseguir fazer os paralelos no tempo, tiver mínima sensibilidade, mínimo poder de abstração, a gente vê o que a gente não saiu disso. A gente não saiu desse visgo. Mas por que a gente não saiu? Porque a gente fechou as feridas sem limpar o pus. A gente não fez esse debate. A gente não trouxe isso a público, a gente fingiu que isso não existe e as coisas voltam, né? Então, chegou a hora da gente trazer para a literatura, para o cinema, enfim, para onde for, isso para a superfície. Se tem uma coisa positiva em toda essa loucura que a gente está vivendo, eu acho que é um pouco isso, né? As pessoas saírem do armário e dizerem exatamente o que pensam, a gente saber com quem a gente está lidando afinal, sem as hipocrisias, sem as passadas de pano. É isso aqui que temos, é esse o país que temos. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai ser feliz assim? É isso que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, sei lá para quem, para a gente mesmo, né? Porque estamos vivos, afinal. Então eu quis trazer isso aí para as histórias que eu escrevo, né? Tem uma pesquisadora, uma antropóloga, professora acadêmica maravilhosa, americana, Sheila Walker, que ela diz, né? É preciso repensar a escravidão. A gente ainda não fez essa reflexão, né, sobre quem eram aquelas pessoas, porque a gente ainda não humanizou essas pessoas. A gente olha aquilo como um braço. A gente não pensa no escravizado como um cérebro, a gente só pensa como um braço e uma perna, a gente não pensa como cabeça. Quem eram as pessoas que tinham a tecnologia para encontrar o veio certinho de ouro, para escavar a mina sem que ela desmoronasse, para entrar... Tá entendendo? Então, a gente precisa realmente trazer algumas coisas, algumas dúvidas, botar umas caraminholas aí nas cabeças, para que pelo menos pense sobre a questão. E aí, falando então, pegando o seu gancho do cinema, o outro livro, O Crime do Cais do Valongo, vai ser adaptado, né? Ah, pois é, uma felicidade, muito bacana. A produtora TV Zero, né, do Roberto Berliner, se interessou pelo livro, pela história, e eu fico muito feliz que ela vai virar um produto audiovisual, né? Ainda não sabe se um filme ou se uma série ou se, né? Enfim, mas que vá para a tela. É legal que vai atingir muito mais pessoas. Exatamente, também, né? A gente vai ter um poder de alcance muito maior, e é absolutamente necessário. A gente vê, o cinema americano já faz isso muito bem, né? E a população negra americana é 12% da população americana total. Aqui nós somos 54% e a gente não tem isso no nosso audiovisual, a gente tem um apartheid mesmo, né? Um apartheid de conteúdo e de representatividade, na frente e atrás das câmeras. Eu ia te perguntar isso agora, sabia? Sobre representatividade. Você acha que estamos evoluindo? Ah, sim. Teve recentemente um evento literário que foi cancelado, né? Sim. Porque na mesa não ia ter nenhuma pessoa negra.
né? Foi um evento de poesia, acredito. Acho que do Instituto Moreira Salles. Isso. Né? Isso foi uma grande polêmica. E o que está difícil para determinada elite entender é que é um tempo que não volta mais, sabe? Esse tempo do lugar exclusivo de determinado grupo social, falando sobre as questões do pensamento do país. Quando a gente fala de língua, né, de literatura, a gente está falando de um lugar muito elitizado, que é o domínio do idioma, da língua mesmo, que é a identidade máxima da nação. Né? É ali por onde as histórias são contadas. E tem uma coisa muito interessante, que a gente não fala português, a gente fala brasileiro. Né? A nossa língua é toda misturada com uma série de coisas que nos formaram, população. Expressões indígenas, expressões bantas, expressões iorubais, está tudo misturado, a gente está falando, está vivendo isso e a gente não sabe. Então esse lugar da elite falante, pensante, que escreve, né? Escrevivente, como diz a Conceição, chegou finalmente até a gente, né? A gente quer sentar lá, a gente quer ter esse lugar também, porque ele não é nenhum favor, né? Esse lugar nos pertence. E há muito tempo, se a gente pensar que a gente teve Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, né? Cruz e Souza, que a gente tem muita gente aí já há muito tempo escrevendo muita coisa e que teve a sua negritude negada porque não era interessante que fosse negro, porque como pode, né? Como pode o Egito ser negro com tanta sabedoria, com tanta coisa maravilhosa? Não pode. Vamos botar Elizabeth Taylor. Como pode o Machado de Assis ser negro se ele é o melhor escritor? Não, vamos branquear o Machado de Assis. Como pode? Não é um roubo da história que não dá mais para ser. Né? E aí... Esse mesmo tipo de pessoa questiona o Marighella, né? Agora no cinema. Exatamente. É demais. E o cara, a mãe do Marighella era africana. Então a gente pode ter um Machado de Assis branqueado, mas a gente não pode ter um Marighella, que era filho de africano, escurecido. Né? Não é muito louco isso? Então, esses 2 pesos, 2 medidas, não dá mais. E tá difícil, às vezes, pra galera entender isso, né? Mas não tem jeito, é um caminho sem volta. As pessoas, com relação ao evento, né, que você citou, as pessoas gritaram com toda a razão. A gente tem pessoas na poesia, especialmente, que são geniais, não é a questão de cota, de ser a representatividade, né? Você tem um preto lá para fazer a cota, não é a questão, está lá porque merece estar lá, porque tem todo o talento para estar lá, porque, enfim, tem uma produção artística relevante para a nação brasileira. É um absurdo que um país diverso, maravilhoso como esse, abra mão disso. Por um viés apenas de mundo, por uma visão apenas uma visão de mundo. Não mais, chega, né? Chega. Vamos então falar só do Cais do Valongo, um pouquinho da história dele, para as pessoas poderem sentir o gostinho. O crime do Cais do Valongo. O crime do Cais do Valongo é uma história policial, aí com alguns elementos aí de realismo fantástico, mas na verdade o crime maior é outro, né? Eu usei aí essa questão policial para contar um pouco sobre aquela época, sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. O Valongo é um lugar aqui no Rio de Janeiro, na região portuária. Ele ressurgiu com as obras de remodelação, né, do Porto Maravilha ali, aquelas obras. E o que me chamou a atenção foram as descobertas, né, os objetos que saíram da terra com aquela obra. Por ali entraram cerca de entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, ou seja, muita gente das mais diversas origens, com crenças e filosofias e histórias. Quem eram essas pessoas? E aí eu me instigou a curiosidade, né? Vi alguns objetos, vi um brinquinho em forma de meia-lua, que dizia assim, né? Muito utilizado por pessoas vindas de Moçambique, pessoas que professavam o islamismo. Aí eu
aquilo me bateu, fui pesquisar sobre Moçambique. E comecei a ver que, caramba, o Rio de Janeiro tinha muito moçambicano, né? Moçambique está aqui na corrente sanguínea do carioca. E o que a gente sabe de Moçambique? A gente sabe muito mais, sei lá, agora pegou fogo a Notre Dame. Todo mundo sabia que na Notre Dame aconteceu isso, aquilo. E a gente não sabe nada de Moçambique, não sabe qual é a capital, não sabe histórias, não sabe religião, não sabe nada. E aí eu fiquei muito, muito impactada com aqueles achados e quando comecei a ler sobre Moçambique, mais encantada ainda, lugar incrível, maravilhoso, cheio de paisagens e pessoas e coisas lindas. Vou botar isso tudo num romance, mas como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer para colocar isso tudo de uma forma que... E aí bolei... Na verdade, eu tenho 3 romances escritos, né? Porque primeiro eu queria botar em 2 tempos, dois momentos do tempo. É porque é ruim a gente falar sem que a pessoa tenha lido, né? Porque senão a gente vai dar spoiler da história. Mas eu quis botar em 2 momentos no tempo, então eu escrevi uma trama. Depois eu vi que não ia funcionar, escrevi outra trama. E aí, finalmente, eu cheguei a essa receita aí dos 2 narradores, né? Que contam a sua visão de um crime que aconteceu. Um crime. Um cara aí que seria hoje um novo rico, né? Um emergente, uma pessoa recém-deslumbrada com suas posses e suas possibilidades, uma pessoa que batalhou muito e aí por isso ele merece estar ali naquele lugar. Desculpa, eu sou irônica. Não, pode. Uma pessoa assim muito batalhadora e que merecia estar ali. E aí ele tá rico e tal, e ele morre no auge da sua forma, digamos assim. Quem matou, né? E aí temos Como 3 é que suspeitos, foi? né? Logo de cara. De cara, você tem 3 suspeitos básicos, que era a galera que trabalhava para ele. E aí começa a trama. Tem a Moana, que é a escravizada, que vem de Moçambique e tal. Ela tem uma fala muito mais dramática e emocional, né? Mais séria. E botei um cara para dar que ele é um pouco mais irônico, é engraçado, é um personagem que tem umas passagens assim, mas que ele vai se descobrindo ao longo da trama, né? Aquele famoso negro de pele clara, que uma hora ele pode estar lá, ele pode ser branco, outra hora ele pode ser negro, de acordo com as conveniências, e ele, para sobreviver, ele vai lá dando o jeito dele, até que ao tentar desvendar o crime, ele mesmo vai se desvendando, né? E se apaixona por uma figura que faz com que as reflexões dele cresçam nesse sentido. E aí eu acho que ficou bacana, eu achei que o leitor ia ficar muito louco de essas 2 vozes contando a mesma coisa, né? Entre aspas, né? Falando, mas funcionou. E eu acho que ficou bom. Desde o início, isso foi intencional, isso não foi... Isso desde o início, eu falei assim, o crime é esse, né? Mas eu vou fazer que nem um bombom sonho de valsa, né? A gente bota o chocolate lá no meio e envolve ele com outras coisas. Eu vou disfarçar ele com outras coisas. E distrair o leitor, ele vai ficar o tempo todo tentando saber quem matou o cara, que na verdade, quando chegar no final, ele vai ver que, na verdade, o morto era outra coisa, né? Não, sensacional. O assassinato é outra coisa. Bom, então para fechar, a gente está falando muito de representatividade, literatura. Você tem algumas dicas assim de leitura para as pessoas? Ih, menina. Fora o Água de Barreira e o Crime do Cais do Valongo. Nem sei por onde começar, sei lá. Nossa, é tanta gente. Vamos lá, mas é muita assim, gente. É? Então, eu estou no esforço agora, né, de recuperar o tempo perdido. Vamos recuperar o tempo perdido. Então, tem muitos autores negros e negras que eu estou lendo do Brasil e do mundo, que eu estou buscando, né, na medida do que o tempo dá. E eu vou dar os autores, né, que eu acho que fica mais fácil das pessoas buscarem as suas obras. Leiam Mulheres Negras, então vocês leiam Conceição Evaristo, leiam Lia Vieira, leiam Cristiane Sobral, leiam... Nossa, tem muita gente. Lívia Natália, leiam... Gente, quem mais? Nossa, é muita gente. Muita gente mesmo. Tem Ana Maria Gonçalves, básica, né? Elisa Lucinda. Eu tô agora assim, né? Na poesia a gente tem um montão de gente.
eu queria que as pessoas se animassem a escrever prosa, né? E romances, histórias. A gente tem muita história para contar. Aí fora a gente tem, principalmente na literatura norte-americana, a gente tem autoras que são muito essenciais, né? Toni Morrison, Alice Walker, né? Muita Angela Davis. Ficção e não ficção também, porque a gente precisa se entender. E a gente precisa se entender numa dimensão diaspórica, né? A gente precisa se entender quebrando um pouco as fronteiras. Porque se a gente ficar enclausurado também aqui, a gente não vê que, né? A gente é fruto de algo muito maior que atingiu as Américas e o mundo. Sei lá, um irmão, né? Irmãos que foram apresados no tempo colonial, um pode ter vindo para cá, outro foi para Cuba e outro foi para, sei lá, Carolina do Norte, né? Então você pode estar espalhado aí, então a gente tem que olhar esse todo. Então é muito importante que a gente realmente tenha olho para isso, que a gente olhe também a literatura do lado de lá do Atlântico, né? Olhe africanos, porque a gente também tem uma visão muito idealizada da África, às vezes romantizada. É um continente que continua em movimento, então a gente tem, por exemplo, a questão do idioma, né? Os países colonizados por língua inglesa já estão muito misturados, tem expressões em inglês, tem coisas... Então a gente precisa também, e aí a Chimamanda é muito interessante, os livros dela são muito interessantes, porque ela, né, faz esse link entre a África e a América. Enfim, tem uma infinidade de... Paulina Chiziane, já que a gente falou em Moçambique, né? Tem tanta gente. Cuba tem Teresa Cárdenas, maravilhosa Teresa Cárdenas. Ela tem um romance chamado... qual é o nome? Cachorro Velho, que é maravilhoso, maravilhoso. Esse eu não li, já é uma boa sugestão. Muito bom. Teresa Cárdenas, lindíssima, maravilhosa. Obrigada, Eliana, imagina, pelo tempo, e quando você lançar os próximos, a gente tem um encontro marcado de novo, se você puder. Tá joia, claro. Valeu, gente. Obrigada.